E aí, galerinha, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, com saúde, que esteja tudo certo, né? Estamos juntos por aqui para nossa terceira aula de gases. A aula esta que na sequência, então, a gente vai falar aí de equação de Clapeyron, volume molar e hipótese de Avogadro. De tudo de gases que a gente vai ver, tá, galera? Eu acho que se fosse para elencar alguma coisa, o que é mais importante, o que eu mais já vi cair nas questões de vestibular, quando cai esse assunto gases, disparado é a equação de Clapeyron. Eu acho que vocês veem ela na física também, agora vão ver na química, e a gente tem bastante coisa para saber sobre essa equação, e ela é uma das coisas que mais cai. O volume molar, quando ele cai também, mas quando ele cai bastante associado a cálculo estequiométrico. Ele sozinho já não cai tanto assim, mas cai bastante associado a cálculo estequiométrico. Então a gente vê um pouquinho dele agora e lá em cálculo estequiométrico a gente volta a falar. E a hipótese de Avogadro, alguns exercícios também abordam isso, a gente vê mais ali no finalzinho da aula, tá? Então extensivo ali, frente 132, módulo 14, 15, 16, e o terceirão extensivo noturno, módulo 7, 8, tá? Na nossa última aula a gente viu transformações gasosas e a gente terminou então mostrando que PV sobre T era uma constante, né? Que então a gente poderia sim variar ali tanto a pressão quanto o volume, né? Podia brincar deixando a temperatura constante, mexemos na pressão e no volume, deixando pressão constante, mexemos no volume e na temperatura e assim por diante. Por mais que os valores mudam, né? Essa proporção PV sobre T, ela é constante. E o Clapeyron, né? Então a gente viu isso e o Clapeyron ele já estudava sobre isso e ele entendia tanto sobre isso que ele disse que esse PV sobre T, que era uma constante, ele disse que essa constante valia pra gente N vezes R, sendo que esse N, ele é o número de mols e esse R é a constante universal dos gases ideais. Então, ele diz que essa constante valeria, né, a multiplicação ali de NR. E se a gente quiser... Desculpa. Ai, falhou a voz. Se a gente quiser arrumar essa equação, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o T, que está dividindo, passar ele multiplicando, e aí a gente tem a nossa famosíssima equação de Clapeyron, que é o famoso PVNRT. E aí tem vários macetes pra gente lembrar essa fórmula, essa equação que ela não é dada. Daí tem uma lá zoando o padre, lembra daquele padre voador do balão? Então tem uma zoando. Padre voador não retorna à terra, lembra disso? Aí tem uma que é meio depravada, assim, que daí já tem palavrão, então não vou falar. E aí tem uma que eu acho muito fofa, que representa muito esse momento lindo, né? Aqui, eu e vocês e eu, que é aquela assim, ó. Por você, nunca rezei tanto. Oh, de verdade, eu rezo por vocês, rezo por mim, rezo pelas nossas famílias, pela nossa saúde, tá? Então, dado isso, ó, a gente tem a equação de estado dos gases ideais, dos gases perfeitos, ou também chamada equação de Clapeyron, que é o famoso PVNRT. O que é cada coisinha, então, dali da nossa fórmula? Pressão, o P vai ser pressão, que a gente já conversou sobre as unidades, o V vai ser volume, o N vai ser número de mols, que vai ser dado em mols, o R, que daí talvez seja a novidade para você, é a constante dos gases ideais, certo? Constante universal. E o R, ele pode estar em 3 unidades, como vocês podem ver ali embaixo, ó. ATM vezes litro sobre mol vezes Kelvin, milímetro de mercúrio vezes litro, ou então em joule, tá? E aí, essa constante, ela praticamente, acho que todos os exercícios que eu já resolvi de vestibular disso, eles dão essa constante pra vocês, né? Mas se fosse assim, pra falar pra vocês saber uma de cor e salteado, eu diria pra vocês saber a de 0,082. Mas na real, a gente usa tanto essa constante que no fim, de tanto fazer os exercícios, a gente acaba decorando ela, tá? Mas quase sempre ela é dada. E aí assim, ó, eu queria te mostrar que esse número de mols, na nossa primeira aula de gases, quando a gente tava falando de variáveis de estado, teve um momento que eu falei para ti de quantidade de matéria, que era o mol. E que o mol você pode descobrir fazendo uma regra de 3, relacionando
a massa molar da tabela periódica. Mas se tu quiser em fórmula, lembra que eu já te mostrei isso, ó, o número de mols é a massa sobre a massa molar do teu gás, né? Então, ali no caso, a gente poderia reescrever essa fórmula, deixa eu sair da frente da fórmula, a gente poderia reescrever essa fórmula assim, ó, PV igual a massa sobre massa molar, que tu tira lá da tabela periódica, né? Opa, que tu tira da tabela periódica vezes o R. Então, pode ser PV/NRT, ou substituir aquele N por massa sobre massa molar, tá bom? Agora eu vou te ensinar bem na prática mesmo, tem um exercício aqui no próximo slide, pra gente ver como que a gente usa isso em exercícios, fechou? Ó, o exercício diz assim: qual é o número de moléculas de um gás qualquer existente em 8,2 litros do mesmo, a temperatura de 127 graus Celsius e a pressão de 6 atm? Então, galera, ele não tá falando de transformação desse gás, tá vendo? Por isso que tu não pode usar nesse caso, para descobrir aqui, PVT, PVT-Pivot-Top, porque tu não tem uma transformação gasosa. Os alunos, quando eles leem os exercícios, eles falam, putz, não sei se eu uso PV/NRT, se eu uso PVT-Pivot-Top. Nesse caso, não dá para usar PVT-Pivot-Top, porque tu não tem uma transformação gasosa. Então, ele quer saber o estado atual, a quantidade de moléculas de um gás naquele momento, aquela pressão, aquele volume, aquela temperatura. Então, nesse caso, tu vai utilizar PV/NRT. Vamos tirar os dados do exercício, ó. Pressão 6 atm, volume tá ali 8,2 litros, o número de mols é o que tu quer descobrir, o R é a constante, que já foi dado no exercício, e a temperatura, cuidado, olha eu aqui, cuidado, tem que ser em Kelvin a temperatura. Então, para transformar de Celsius para Kelvin, tu soma 273. Então, 127 graus Celsius mais 273 vai dar 400 Kelvin. Dito isso, olha lá, eu coloquei tudo, substituí todos os valores que a gente acabou de falar na nossa fórmula. E uma coisa muito, gente, mas muito importante, vocês devem talvez estar estranhando, porque eu sei que você, aluno, não faz isso, é colocar as unidades. Cara, por favor, coloquem as unidades, porque tudo fica mais claro, tudo fica mais simples quando você trabalha com as unidades. Posso te provar? Olha só, ATM vai cortar com ATM, tchau por ATM. Litro vai cortar com litro, Kelvin vai cortar com Kelvin, e o teu resultado, que é o N, que tem que ser número de mols, vai sair em mol, que vai ser a única unidade nessa fórmula toda que tu não vai cortar. Então, cara, coloquem a unidade nos cálculos. Professora, o que é mol na -1 e Kelvin na -1? Cacete de agulha! É só para te dizer que o mol e o Kelvin estão dividindo, estão na parte de baixo da fração. Lembram disso? -1 vai significar que está na parte de baixo da fração, igual a 10 na -1, né? É 1 sobre 10, tá? Aí tu vai fazer os cálculos aqui, né, bonitinho, tu vai chegar aqui o N, tá, vai valer então 1,5 mol. E aí tem muita gente que acaba o exercício aqui, lindo, faceiro, conseguiu fazer e acha que tá tudo certo. Uma pergunta, ele pediu o número de mols ou ele pediu qual é o número de moléculas? Você consegue perceber que são duas coisas diferentes? Qual é o número de mols? 1,5 mol. Qual é o número de moléculas? Não é a mesma coisa que número de mols. Então, para terminar essa questão, tu vai ter que usar o que a gente viu na nossa aula de grandezas químicas. Olha lá. 1 mol é sempre 6 vezes 10 na 23 moléculas. 1,5 mol são quantas moléculas? E aí você chega no resultado, que é 9 vezes 10 na 23, tá bom? Então, o exercício de PV/NRT junto com grandezas químicas, que foi o que a gente já viu quando a gente falou de mol. Fechou? Vamos dar continuidade. Algumas questões podem utilizar o PV/NRT falando de vazamento de gás, que é quando a gente tem uma panela de pressão. Galera, quando a gente tem uma panela de pressão, o volume dessa panela não varia, é o mesmo, e a temperatura que tu tá ali no fogão também é constante, é a mesma. O que vai variar na panela de pressão? Sabe aquele, não sei se vocês já viram uma panela de pressão atuando, mas aquele negocinho ali que vai girar, ele vai soltar gás, então
vai haver um vazamento de gás, o que vai mudar vai ser o número de mols que tu tem ali dentro, a quantidade de gás, e vai variar também a pressão, certo? Por isso que é panela de pressão. E esses exercícios que envolvem cálculos, mostrando o vazamento de gás e falando da panela de pressão, você resolve com o mesmo PVNRT, só que agora tu vai ter um ΔP e um ΔN. O que é isso? Uma variação na pressão, no início era uma, depois vai ser outra, e uma variação também no número de mols, tá? Então, é tudo igual, volume, constante dos gases, temperatura em Kelvin, só que agora tu vai ter um ΔP, que seria pressão final menos pressão inicial, e um ΔN, que seria número de mols final menos o número de mols inicial, tá? Tudo igual ao que a gente acabou de resolver no exercício anterior, só que ao invés de tu usar o P e o N de forma direta, tu vai ter uma variação. Essas questõezinhas aparecem muito mais na física do que na química, tá? Só para alertar vocês. E agora a gente vai dar continuidade e vai falar de volume molar. Gente, volume, molar, é o volume de um mol. Então, o que é esse volume molar? É o volume que contém 1 mol de qualquer gás, não importa o gás. Isso se você considerar que esse gás está na CNTP, que significa condições normais de temperatura e pressão, em que a temperatura está a 0 graus e a pressão está 1 atm. Toda vez, toda vez, não importa o gás, se tu tiver 1 mol dele nas mesmas condições de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás vai sempre valer 22,4 litros, tá? E se por um acaso você estiver fora da CNTP, das condições normais de temperatura e pressão, se você quiser descobrir qual é o valor, né, dependendo da quantidade de mols do gás, de 1 mol de qualquer gás, fora da CNTP, aí você usa o que a gente acabou de ver, o PVNRT, para descobrir. Mas 1 mol vai ser sempre na CNTP 22,4 litros. Prof, eu preciso gravar esse valor? Cara, tu vai acabar gravando, porque esse valor de 1 mol é sempre 22,4 litros na CNTP e vai aparecer demais associado a grandezas químicas e associado também a cálculo estequiométrico. Nossa, cálculo estequiométrico utiliza muito o volume de 1 mol de qualquer gás, tá? Então, eu quero te provar por que 1 mol de qualquer gás é sempre 22,4 litros, tá? Então, vou te provar aqui, olha só. CNTP, temperatura 0, pressão 1 atm, o R vale 0,082 e eu vou usar o PVNRT para te provar isso. Então, olha lá, a pressão, né, na CNTP é 1, o volume é o que eu quero te provar. Eu quero te provar o volume de 1 mol, sempre vale 22,4 litros. Tá aqui o R, que é uma constante, e 0 graus, soma 273, dá 273 Kelvin. Olha lá as unidades, tchau pra ti, tchau pra ti, tchau pra ti, o resultado vai sair em litros. E se vocês fizerem 0,082 vezes 273, vai dar 22,386 litros, ou seja, aproximadamente 22,4 litros, certo? Então, galera, independente do gás O2, N2, H2, CO2, qualquer gás, se tu tiver 1 mol nas mesmas condições de pressão e temperatura, vai ter o mesmo volume. Tudo bem? E aí, com isso, olha só, a gente relaciona a nossa... Deixa eu vir aqui pro cantinho, vou me diminuir. A gente vai relacionar, então, a parte de grandezas químicas com gases. Na CNTP, lembra que a gente fazia uma linha assim, ó, 1 mol de argônio, daí vai na tabela periódica, pega a massa, 6 vezes 10 na 23 átomos, porque um argônio é um átomo. Se tu garantir que tu tiver na CNTP, 1 mol de qualquer gás, olha lá, 1 mol de qualquer gás vale 22,4 litros, tudo bem? E aí tu vai completar essa linha, por exemplo, para o CO2, mesma coisa, ó, CO2 pega na tabela periódica a massa, 6 vezes 10 na 23 moléculas, porque o CO2 é uma molécula, 22,4 litros, porque o CO2 é um gás, e 1 mol de qualquer gás, independente se é o argônio, se é o CO2, se é o sei lá quem, vai ser 22,4 litros. Aí para o CH4 a mesma coisa. Aí eu fiz um exemplo aqui embaixo, ó, do zinco. E o zinco, ele é metal na tabela periódica, ele é sólido, ou seja, não tem o 22,4 litros. Então, esse 22,4 litros é só para gases, ok?
líquido e sólido não. E percebam aqui, ó, 1 mol é sempre 22,4 na CNTP, certo? Ah, prof, mas não tá na CNTP, o que que eu faço? Calcula fazendo o mesmo que eu fiz aqui, ó, que eu calculei para provar para vocês nesse slide, tu pode calcular trocando a temperatura e trocando a pressão, que daí tu não estaria na CNTP. Só que quando ele fala CNTP, tu não precisa ficar fazendo PVNRT o tempo inteiro para descobrir, entendeu? Então, tu já chega e já sabe de cara que na CNTP é 22,4 litros, beleza? Agora vamos só mostrar para vocês aqui, ó, que aparece direto mesmo, CNTP e CATP. CNTP, condições normais de temperatura e pressão, CATP, condições ambientes. CNTP já vimos, 0 graus Celsius e 1 atm, CATP, 25 graus Celsius e 1 atm. Aí na CNTP, calculando ali pelo PVNRT, né, 1 mol é sempre 22,4 litros, e na CATP, se tu considerar CATP 25 graus, bota no PVNRT que tu vai ver que um mol dá 24,4 litros. Cara, a apostila de vocês tem um erro em relação a isso. Ela fala que na CATP um mol de qualquer gás é 24,6 litros. Só que para dar 24,6 litros, ele tá considerando que condições ambientes é 27 graus, que daí dá 300 Kelvin, que vezes 0,082 dá o 24,6, tá? Só toma cuidadinho com isso ali, que a apostila deu um vacilinho, beleza? Vamos fazer um exercício, então? Olha só, vou vir aqui para baixo e a pergunta, bem parecido com as perguntas lá de grandezas químicas, diz assim, ó. Nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, qual é o volume ocupado por 48 gramas de metano? Cara, esquece a pergunta e faz a linha para o metano. Tu já sabe fazer a linha, tu já aprendeu. 1 mol de metano, pega na tabela periódica a massa, 16 gramas, 6 vezes 10 na 23 moléculas, porque o metano é uma molécula, 22,4 litros na CNTP. Agora, coloca dado embaixo de dado e vê qual foi a pergunta, ó. 48 gramas de metano, quantos litros? Tá vendo que é a mesma linha que a gente usou em grandezas, só que agora relacionando com litros. Faz a conta. Ó, é legal. Se você tem a manha de matemática, se você não tem, multiplica cruzado, fechou, não vai utilizar o 6 vezes 10. Se você tem a manha, cara, uma coisa que te adianta muito é isso aqui, ó, 16 vezes 3 dá 48, então do lado de lá a proporção é a mesma, 22,4 vezes 3 dá 67,2, tu já chega no resultado bonitinho, tá bom? Então é muito legal que você saiba trabalhar com proporções, que te ajuda bastante. Olha aqui embaixo. Qual o número de moléculas existentes em 110 litros de gás carbônico na CNTP? Gás carbônico é CO2, faz a linha para o CO2, ó. 1 mol, tantas gramas, 6 vezes 10, 22,4 litros. Tá vendo que essa linha é igual a de cima? E você poderia fazer para qualquer elemento ou átomo que seja gasoso e relacionar qual é o número de moléculas, né? Então, X no moléculas existente em 110 litros. Ó, multiplica cruzado, aqui tá ruim a proporção, né? E vai descobrir que vale 29,6 vezes 10 na 23 moléculas de CO2. Beleza, amores? Então, isso é relacionando gases com a parte de grandezas químicas. E já vou te dizer, essa parte que a gente acabou de ver vai ser importantíssima demais em cálculo estequiométrico. A gente vai usar mesmo, tá? E aí, por último, para a gente terminar nossa aulinha de hoje, a gente vai falar da hipótese de Avogadro. O que o Amadeu Avogadro queria quando ele criou essa hipótese? Ele falou o seguinte, olha a hipótese dele. Volumes iguais de qualquer gás que estiver nas mesmas condições de temperatura e pressão vão ter o mesmíssimo número de mols. Presta atenção. Volumes iguais, mesmo volume, mesma temperatura e mesma pressão de qualquer gás, independente se é CO2, N2, H2, vão ter o mesmo número de mols. Quando a gente ouve isso, ok, tá, beleza. Mas olha só, vê se não fica mais fácil quando eu te mostro isso na fórmula. Olha só. Imagina que você tem para um gás oxigênio, pressão que vale 10, certo? Vou fazer diferente, peraí. Vou fazer o seguinte, eu vou me aumentar aqui
para eu ficar mais perto de vocês, vamos botar no meio e vou fazer o exemplo seguinte. Imagina que tu tem dois gases, oxigênio e CO2, certo? E esses dois gases, eles vão ter o mesmo valor de volume, sei lá, chutamos 10 litros para os dois, tá? Eles vão ter o mesmo valor de temperatura, sei lá, 100 Kelvin para os dois. Eles vão ter a mesma pressão, 1 atm e 1 atm. Certo? E pelo PVNRT, a constante dos gases ideais, o R é constante, então é o mesmo para os dois. Ou seja, se tu fosse fazer uma conta para descobrir o número de mols do oxigênio e do CO2 e tu tem exatamente os mesmos valores, tu tem a mesma pressão, o mesmo volume, o mesmo R e a mesma temperatura, tu concorda que se tu fazer a conta para o A e a conta para o B com os mesmos valores, o N, que é a tua incógnita, vai ser o mesmo? Então, meio que não parece até lógico quando tu vê ali matematicamente falando, se tu tem pressão 10, volume 10, número de mols não, R 10 e temperatura 10, se é tudo igual, o N também vai ser igual, certo? Quer dizer, o resultado não vai ser igual a 10, né? Mas o resultado dessa conta vai ser o mesmo. Então, é isso que diz a hipótese de Avogadro. E ela é muito boa para vários exercícios. Ajuda muito em vários exercícios, como esse que eu vou mostrar para vocês aqui da UFPR, tá? Esse exercício, ele diz o seguinte, ó. Vamos lá. Temos volumes iguais de dois gases diferentes, o gás A e o gás B. E eles estão na mesma temperatura e pressão. A amostra do gás A tem massa igual a 1,6 e o gás B tem 3,35 gramas. Supondo que o gás A seja o oxigênio, qual é a massa molar? Então, quantos gramas tem 1 mol do gás B? Cara, quando tu lê esse exercício aqui, tu já fica assim, meu Deus do céu, não sei nem por onde começar. Começa anotando os dados e começa meio que desenhando. Bota assim, gás A e gás B. Olha a primeira coisa que ele diz. Tirei as informações. Volumes iguais, o VA igual ao VB, na mesma temperatura, TA igual a TB, e na mesma pressão, pressão do A igual à pressão do B. E aí, isso te diz uma coisa. Se eu estou no mesmo volume, a mesma temperatura e a mesma pressão, é a hipótese de Avogadro, em que fala para mim que se eu tenho a mesma pressão, se eu tenho o mesmo volume, eu tenho o mesmo R, eu tenho a mesma temperatura, o número de mols do meu gás A, ou o número de moléculas do meu gás A e do meu gás B vai ser igual. E isso aqui diz muito para nós. Sabe por quê? Vou vir pro canto aqui para poder fazer a continha. Porque olha só, deixa eu descer aqui. Porque olha só, ele te diz que o gás A é o oxigênio. E tu tem a massa molar do gás A. Então, tu pode descobrir o número de mols do gás A para chegar no número de mols do gás B e aí tu consegue a massa molar do gás B. Como é que a gente faz isso? Olha só, ele tá falando lá que o gás A tem 1,60 gramas e que a massa molar dele aqui, ó, é 16 gramas por mol. Então, tu pode relacionar, olha só, 1 mol de O2 tá dando aqui nos dados, ó, tem 32 gramas. Ele tá dando ali, desculpa, 1 mol, a massa molar do oxigênio é 16 gramas, só que o O2 são dois oxigênios, então 16 vezes 2 dá 32 gramas, tá? Então, 1 mol de O2, 32 gramas. Só que tu não tem 1 mol de O2, tu tem 1,60 gramas de O2. Quanto que isso dá em mol? E aí tu vai descobrir que isso dá 0,05 mol de oxigênio, que é o gás A. Só que como eles estão no mesmo volume, mesma temperatura e mesma pressão, o número de mol de gás A é o mesmo número de mol de gás B, certo? Só que aí a massa do gás B é diferente. Daí, ok. Então, olha só, 0,05 mol de B tem a massa de 3,35. Se eu quero saber a massa molar, qual é a massa de 1 mol do gás B, né? Que é a massa em gramas por mol, tá? E aí, tu vai fazer essa continha e vai chegar em 67 gramas por mol do B, que seria, no caso, a letra A, né, de Amanda. Então, olha só, galera, eu consegui resolver essa questão por causa da hipótese de Avogadro, certo? O número de mols ali é constante, a massa não. Ai, prof, não consigo entender por que a massa pode ser diferente e o número de mols pode ser igual. Cara, lembra o seguinte, uma dúzia é 12.
né? Só que a massa de uma dúzia de laranjas é diferente da massa de uma dúzia de elefantes. Concorda comigo? Então a massa pode variar, mas uma dúzia é 12. Assim como o mol ali não varia. Ele é constante se você tá nas mesmas condições. Tá bom, meus amores? Então assim, ó, cara, sobre essa parte de gases, né? Então é isso, a gente viu bastante coisa hoje. Então, só resumindo aqui, ó, a gente tem. Opa, sai daqui. Sai daqui. Só resumindo aqui, então, a gente tem as transformações gasosas, que sempre vão ser utilizada a equação geral dos gases, que é o PVT-Pavotó, vai sempre ser utilizada quando tu tiver o número de mols constante. Quando dentro do teu potinho o número de mols, de moléculas ali, que tiver ali, não variar, ficar constante, e tu só ficar modificando pressão, volume, temperatura, que são as variáveis de estado de um gás, aí você vai utilizar, então, o PVT-Pavotó. Quando você quiser saber a quantidade, por exemplo, de mols existente, de moléculas existentes num certo volume, numa determinada temperatura e pressão, aí você usa o PVNRT, lembrando que o PVNRT pode ser ali, né, substituído por massa sobre massa molar. Então, às vezes a questãozinha já sai direto. Então, são as duas fórmulas mais importantes de gases, certo? Que é o PVT-Pavotó e o por você nunca rezei tanto. Das duas, qual é a mais importante mesmo? Equação de Clapeyron. Disparado, ela é a que mais aparece, tá? Nos exercícios. Então, esse foi um resumex. Aí a gente tem a hipótese de Avogadro, de Amadeu Avogadro. A gente tem também o volume molar, um mol de qualquer gás na CNTP, sempre 22,4 litros. Tá bom, meus amores? E aí eu quero deixar uma dica pra vocês. A dica da Babi é o simulador PET Colorado. Tu coloca lá no Google PET Colorado. Cara, esse simulador é sensacional. Tem vários experimentos, mas para nossa aula, o mais top é esse aqui, ó. Propriedades dos gases, que vocês encontram aqui, ó. Física, simulações física, trabalho e energia e calor e termometria. Propriedades dos gases. E aí ali, ó, vocês podem ver que tem um termômetro, tem uma caixinha com vários gases dentro. E ali você pode botar o gás A, o gás B, você pode aumentar a temperatura, pressão, e aí você vai tendo uma noção mais visual e melhor de como que acontecem ali as coisas e as transformações gasosas, tá? E aí eu acho que fazendo isso, brincando um pouquinho ali, literalmente, ludicamente, esse conteúdo entra melhor pra você, tá bom, meus amores? Então, entrem lá mesmo e, tipo, se vocês estiverem com dúvida em alguma questão, desenhem no papel ou até mesmo façam ali a simulação dessa questão no PET, que vai ficar muito mais fácil para vocês esse assunto, tá bom? Eu vou botar para vocês, então, a lista no Estudos, uma lista bem legal, envolvendo tudo isso que a gente viu de gases. Eu também vou fazer a aula de exercícios resolvidos para vocês verem, assim como esses outros que eu resolvi. E eu quero falar uma coisa para vocês. Gente, gases não tem segredo. Você tem que praticar. É difícil? Cara, um pouco, porque envolve matemática e química, conceitos químicos com matemática. Cara, vai ser um pouco difícil se você não tem a prática e se você não é tão bom em matemática. Mas posso te pedir um favor? Não desiste desse assunto. Esse assunto cai muito em todos os vestibulares, a CAF, o DESC, o UFSC, cai direto, tá? E é um assunto que você tem que praticar. É a mesma coisa assim, ó. Se eu fosse começar a fazer balé agora, cara, eu não sou boa em balé, entende? Eu não sou. No começo eu vou apanhar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou treinar. Eu não vou desistir e vai chegar uma hora que eu vou ficar boa no balé. É a mesma coisa com esse assunto. Você vai ter que bater cabeça, você não pode ficar chateado porque você errou os exercícios. É a hora de você errar quando você estiver fazendo os exercícios. Cara, e daqui a pouco vai fluir naturalmente. Você vai começar a ver que os exercícios são muito parecidos, você vai começar a ver que você já sabe quando você usa PVT-Pavotó, PVNRT, mas cara, para você chegar nesse momento, isso te exige treino. Não tem como você ir pra guerra, não tem como eu ir fazer uma apresentação de balé sem treinar balé. Eu não sou boa em balé, eu preciso treinar. Tudo bem? Estamos combinados? Então, treinem e não desistam, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muito obrigada por terem me assistido até aqui e até a próxima aula, tá? Obrigada aí no coração. Tchau!